Como é que é aí para você esse processo de fazer uma aula mais interessante? Eu acho que quando você interage dessa forma, você acaba, você mesmo falou, né? É uma coisa que de repente marcou. De repente você não lembra muito o assunto da aula, não mas lembro. você lembra. Mas eu lembro que a aula foi excepcional. Você lembra da aula, já Exatamente. aconteceu isso comigo. Há uns 2 anos atrás, eu fui numa autopeça em Novo Horizonte, e aí eu encontrei o atendente lá da coisa, ele olhou para mim e ele falou: o senhor é professor, não é? Eu falei: sou. Ele falou: o senhor não é professor de ciências? Eu falei: já dei aula de ciências. O senhor deu aula no Shirley? Aí ele falou: eu fui seu aluno. Tal. Aí ele lembrou de uma fórmula que eu usava, né? A igual a P mais N, Ademir, professor neurótico. Essas estratégias. Então ele lembrou perfeitamente. Eu falei: putz, eu lembro até hoje dessa formulinha, né? Nossa, eu fico imaginando que eu não seria uma decepção em química se eu tivesse tido mais aulas com você, professor. Não, mas nós temos muitos professores bons. Eu vou falar pra você, de todas as aulas que eu tive, química é a que eu menos sei. Porque eu sempre nunca fiz 500 no Enem. Mas eu acho assim, quando você tem se interage dessa maneira, né? Se torna a aula, porque a aula, na verdade, cá para nós, né? Que ninguém me escute, mas é uma coisa maçante, né? Você ficar ali 50 minutos, 5 escutando o professor falando. Realmente é maçante. Então, se você tem uma maneira de passar esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, mais alegre, se acaba envolvendo todo mundo, eu acho que isso facilita bastante, né? E aí vem a sua história aí para comprovar, né? Muita gente, eu acho, que pensa da mesma forma. Assim como o menino de Novo Horizonte lembrou da tua aula e eu aqui tô lembrando também. Bom, você deve receber mensagens ou conversar com pessoas, muitas pessoas que manifestam isso para você, né? Pra você ter uma ideia, um fato curioso, olha como a vida é engraçada. Semana passada veio um rapaz do IPEC fazer uma pesquisa na escola. Eles fazem. O que é o IPEC? É um instituto instituto na parte de... Agora fiquei curioso. De informática, né? Então ele veio fazer uma pesquisa na escola para ver se a gente usa computador, se usa os recursos tecnológicos, se não usa e tal. Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Isso. Que nome chique. E aí ele chegou bem no momento, porque agora nós estamos com uma escola PEI ali no Dom Gastão, e tem um momento em que os alunos tem 2 aulas que é clube juvenil. São os alunos que fazem esse clube. Depois eu tem professor. Mais, porque eu não conheço, pode falar melhor disso. Mas é um momento em que os alunos estão sozinhos. E aí quem tem a responsabilidade de estar junto com eles sou eu, né? O diretor, a vice, né? Diretor me acompanha, os inspetores tal estão ajudando, mas eles estão interagindo ali sozinhos para eles desenvolverem esse protagonismo deles. E ele veio justamente nesse horário. E aí ele falou: senhor, me desculpa, eu vim um pouco mais cedo por causa do horário de volta para São Paulo, o ônibus acho que de 2 e pouco, depois só sai às 11, quase 11 horas, se desse para adiantar. Aí eu falei: puxa, cara, você me desculpa, mas agora é um momento que não dá para eu te atender. Os alunos estão todos misturados, vai ser difícil eu pegar algum da sala que você quer. E os professores estão numa reunião, numa TPC, que também não dá para a gente... Eu falei, veio, você espera um pouquinho aí, né, uns 15, 20 minutos aí eu tento pelo menos pegar um professor lá para você começar, para adiantar. Aí ele: não, tudo bem, tranquilo. Tal. Aí ele sentou ali na frente, no Dom Gastão, tem aqueles bancos ali na frente, logo na entrada. Sim. Ele sentou ali e ficou sentado. E eu passava para lá e para cá, porque a gente tem um clube que trabalha na cozinha ali, nós montamos uma cozinha ali onde era a casa do caseiro. Então eu passava para lá, passava para cá, umas 2, 3 vezes. Aí uma hora eu olhei para ele e falei: cara, você me desculpa, a gente tô te dando um chá de cadeira, né? Ele falou: não, tudo bem. Aí ele olhou para mim e falou: o senhor é professor de química? Eu falei: sou. Ele falou: você sabia que o senhor foi meu professor lá em São Paulo? Eu falei: como assim? Ele falou: lá no Luiz Mendes, o senhor deu aula para mim, eu era da turma do fundão lá, falou o nome do pessoal, aí eu fui, mas isso já faz mais de 30 e poucos anos. Aí eu fui associando, né? Aí ele falou: puxa, olha, que coincidência, né, eu encontrar. E já ligou para um amigo dele, falou: quem eu encontrei aqui tirou uma foto e tal. Aí o cara já lembrou. Ser muito gratificante. Sim, isso é a parte mais gratificante do professor, de você poder encontrar um ex-aluno seu, saber que está bem, que está, né, que se deu bem na vida, que você contribuiu de alguma forma para a formação dele. Né? Isso é o mais legal.